4. A conspiração da República e a saída da família real do Brasil. Uma reportagem bem bacana. Depois eu vou mandar para ti também, que é uma reportagem da National Geographic no Brasil destacando essa questão. Mas o Brasil virou república no dia 15 de novembro de 1889. Por quê? Bom, vamos aproveitar os 4 apontamentos que tu fez ali, então fazer uma narrativa do que estava acontecendo antes para depois falar do fatídico dia, né? Que na verdade a gente comemora dia 15 de novembro de 1889, mas na verdade foi a deposição do Visconde de Ouro Preto, não foi a proclamação da República, né? Nesse dia especificamente. Isso, né? A história é feita de escolhas, e aí então depois, quando foram criar a data comemorativa, escolheram o dia que depuseram o Visconde de Ouro Preto, até porque o Dom Pedro II não estava no Palácio do Governo, estava até meio adoentado em Petrópolis, né? E ele não participou do evento, aliás, em nenhum momento ele esteve presente, tá? De qualquer desses eventos relacionados à sua queda, no caso, e então a implantação do regime militar, né? Comandado primeiro pelo Deodoro e depois pelo Floriano Peixoto, que também não é figura central no início, mas se aproveitou da situação depois em sequência, né? Mas vamos lá, o primeiro apontamento era a questão da insatisfação militar que tu falasse. Isso, aí diz o texto assim, ó. Após a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, né? Ainda durante o governo monárquico de Dom Pedro II, nas décadas de 70 e 80, os militares estavam descontentes pela falta de reconhecimento, baixos salários, meu Deus, parece que é hoje, né? Além de uma incompatibilidade da instituição relativamente moderna e uma ordem social e econômica atrasada no país. Conforme conta o professor de História Econômica da Universidade de São Paulo, USP, o Guilherme de Sais, em um artigo no site da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A força do sentimento antimonárquico nos meios militares era forte, a ponto de até um general monarquista, o Deodoro da Fonseca, aceitar comandar a ação político-militar que derrubou o trono em 15 de novembro. Tá, vamos lá. A Guerra do Paraguai, ela serviu para... Isso dentro do âmbito militar, né? Ela serviu para organizar o exército. Ele não era organizado, era uma bagunça geral, tá? Então, nós tivemos vários mercenários que vieram de guerras, tinham participado de guerras na Europa, vieram para cá para trabalhar para o Dom Pedro, e depois, em sequência com a volta dele, essa bagunça continuou, né? E quando aconteceu ali a situação do Paraguai, então o Dom Pedro II teve que organizar o exército. E aí muitas pessoas ganharam influência nesse comando, né? Ganhou mais destaque o Duque de Caxias, né? E depois, no final, mas quem fez o desfecho da guerra foi o Conde D, até porque tinha que alguém da família imperial, né, ter, digamos assim, protagonismo nessa história toda. Então eles não deram talvez os louros da vitória para alguns militares que acabaram ficando descontentes. Só que com a organização do exército durante a Guerra do Paraguai, a gente acaba que eles começam a conversar entre si. Então questões regionais passam a ser uma questão nacional. Mas tem duas situações pontuais, justamente dessa insatisfação, que era justamente salvamos, né, o Brasil da tirania do Solano Lopes, né? Lembrando, para quem não sabe da história do Paraguai, o Solano chegou a invadir o Mato Grosso, que estava isolado do resto do Brasil. A província do Mato Grosso não tinha conexão, não tinha um outro caminho que senão o Rio da Prata para acessar o Mato Grosso. O Mato Grosso estava isolado. Sim. Ele não tinha um caminho para chegar no Rio de Janeiro, teria que passar por território argentino, mesmo sendo pelo Rio, né? Uhum. Então ele estava ocupando território brasileiro, iria tomar o território brasileiro, e aí no final da história toda teve alguns militares famosos que acabaram morrendo durante a guerra, né? Mas outros saíram vitoriosos, né? Apoiando o Duque de Caxias e o Conde D, mas prestígio zero. E depois disso começou as reclamações internas. Com eles se organizando, então eles queriam melhores salários, né? Que na verdade eles conseguiram com a proclamação da República, né? Um militar no poder não vai deixar os seus ao léu, né? Então tanto ele quanto Floriano e depois outros militares estiveram no poder. Hoje os militares não podem reclamar do soldo que eles recebem, né? Eles estão ganhando muito bem e pagando menos imposto que nós, né? Então no caso, isso era uma das reivindicações desses militares.
Mas eu acredito que o que mais constrangeu eles foi o fato de que Dom Pedro II decretou que eles não podiam se pronunciar publicamente, né? Então eles não podiam dar entrevistas, não podiam falar com um jornalista, nada. E na verdade essa lei existe até hoje, né? Claro que ela foi sendo incorporada por outras constituições, mas os militares hoje também, se eles estão em serviço, eles não podem se manifestar publicamente. Isso é uma coisa recente agora, né? Coisa recente. Inclusive, alguns estão sendo processados pelo Estado por causa de terem usado da farda para se promover em algumas ações, né? Mas essa lei é velha. Mas isso tudo incomodou ali. Só que não incomodou o Deodoro. O Deodoro já era um senhor de idade, né? Naquele tempo ali da proclamação, ele morava a 250 metros do Palácio Imperial. E ele estava ali justamente para impedir que outros militares mais novos acabassem fazendo um levante republicano e derrubassem o poder. E uma coisa que é chave nessa situação toda, até para os acontecimentos a seguir, do dia 15 de novembro, o fato dele ser amigo pessoal de Dom Pedro II, né? E ele várias vezes disse entre os militares que ruim com o Império, pior sem o Império. Então ele não era a favor da proclamação. Ele vai entrar na situação toda porque foi uma necessidade daquele momento. Mas vamos deixar isso mais pro final. Qual que era a segunda coisa que tu falasse ali? O segundo ponto aqui dessa reportagem da National Geographic é o seguinte: a influência dos movimentos republicanos e políticos. Os diferentes grupos da sociedade brasileira estavam descontentes com a forma como a monarquia governava o país, desde variados movimentos republicanos, com destaque para os republicanos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Até o Rio Grande do Sul teve, por exemplo, a Revolução Farroupilha, né? Sim. Que atuavam de perto com os militares rebelados, como conta o professor da USP. No caso, muitos dos comandantes ali do exército Farroupilha participaram da Guerra do Paraguai, inclusive ao lado do Deodoro, né? Sim. O caso lá do General Osório, do Canabarro. Esses caras tiveram na guerra, participaram de alguma forma, né? No agrupamento, a questão dos voluntários da pátria, né? Que foi um agrupamento que foi criado ali no Rio Grande do Sul, a partir do Rio Grande do Sul, para então levar esse grupo. Inclusive, Michael, na minha cidade tem uma avenida que exatamente tem esse nome, a Avenida Voluntários da Pátria. Porto Alegre, né? A principal avenida também, né? Porto Alegre. E ainda, corroborando ainda com essa informação aqui, tem o seguinte: alguns partidos políticos também eram simpatizantes da causa, como o Partido Republicano Paulista, o PRP, que era um caso curioso, pois representava a classe conservadora dos barões do café de São Paulo, que mesmo com a ascensão econômica do grupo, se via prejudicado e desprestigiado pelo Império. Aí apoiaram a República. Sim, aí no caso vai entrar naquela outra situação que tu falasse ali da questão do fim da escravidão, porque na verdade o PRP não queria o fim da escravidão. Sim. O Partido Republicano Paulista não queria, por quê? Porque a mão de obra principal ali do café ainda era a mão de obra escrava. Mesmo com as migrações recentes que tinham acabado de acontecer, de italianos, por exemplo, o Espírito Santo, e depois para São Paulo, né? Então, isso é substituição de mão de obra, né? Então, tiraram os africanos e colocar. Porque, tipo assim, não foi feita nenhuma preparação para o fim da escravidão. O governo imperial não preparou o caminho para isso. Na verdade, o fim da escravidão foi uma consequência que começa lá com a pressão internacional, né? O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Então não existia mais escravidão em lugar nenhum. 400 anos de escravidão, né? Praticamente 400 anos de escravidão. E aí isso tudo, quando chegou na hora, ninguém se preparou para isso. Então o que fazer com essa mão de obra? Ela não era qualificada, né? O que pagar? Não existia direito trabalhista. Sim. Como é que vou fazer? Eu não pagava os caras, agora eu vou ter que pagar. Como é que vai ser esse registro, né? Lembrando que a CLT só em 1934 com Getúlio Vargas. Assim como também o salário mínimo, né? Sim. Tu imagina os barões do café naquela época: meu Deus, o Brasil vai quebrar, nós agora vamos ficar sem os escravos, né? Mais ou menos assim. Mas o pior de tudo, Juliano, o terceiro ponto, Moacir. Essa questão tá falando da abolição da escravatura, ó. O peso da abolição da escravatura na proclamação da República. Aí entra essa questão aí. Sim, o movimento republicano. Mas o pior de tudo, Malcolm, é que libertaram, você falou sobre não se preparar, né? Deram liberdade, mas continuaram completamente afastados da sociedade, né? Sem direito não tinham direito nenhum, né? Ficaram uns párias da sociedade. Sim, e hoje se discute por que de tanta favelização, né? Porque essas pessoas foram para onde? Tinham condições de comprar terra? Não tinham?
Casa muito menos. Nem emprego. Certos lugares nem eram admitidos. Exatamente. E por que veio a imigração europeia em peso nesse período? Para substituir a mão de obra. Claro. Então, se eu vou pagar salário, eu vou pagar para um branco, não para um negro. Era esse pensamento dos republicanos naquele tempo, tá? E tanto é que nem tu falasse, a primeira república é a República Café com Leite. Alguém mencionou em dar direito para trabalhador? Não. Os primeiros, aliás, o fato deles ter trazido os italianos para trabalhar foi o que fez com que o governo, depois getulista, tivesse que atender a reivindicação dos trabalhadores que apoiaram ele na Revolução de 30. Por quê? Porque foram os italianos que começaram a circular por aí essa história de direito trabalhista, e eles faziam isso em italiano entre as comunidades italianas. Sim. Então os próprios italianos que resolveram o problema dos republicanos no início da República com a mão de obra, depois foram aqueles que foram para a rua para pedir direito trabalhista, porque o povo ignorante aqui no Brasil eles não tinham conhecimento do que nem passava pela cabeça deles que existiria a possibilidade de existir uma lei que protegesse o trabalhador. Na verdade, tem muita gente até hoje que acha que o trabalhador ele deve favor pro patrão. Não, é o contrário, né? Ele enquanto tu der lucro pro teu patrão, né? Não, a gente sabe que tem muito patrão que é humano, né? Mas enquanto tu estiver dando lucro, enquanto a empresa puder te pagar, ela vai te pagar, mas o dia que teu patrão não tiver condições de te pagar, ele vai te demitir. Isso é uma coisa óbvia, né? E aí os direitos trabalhistas vêm para guarnecer o trabalhador no caso de uma situação de uma falência ou de uma situação como essa de demissão. E não é só pela questão da carga horária ou pela questão ali, né, essa questão de aonde tu pode, onde tu deve, quanto tempo, né, o que é insalubre, se o menor pode trabalhar ou não. Então tem várias questões que são discutidas nas leis trabalhistas, né, mas alguém teve que começar essa história, e começou justamente com essa substituição de mão de obra escrava com a vinda dos europeus, né? Exatamente. E o quarto ponto que aponta essa reportagem, então, Malcolm, é a questão da conspiração da República e a saída da família real do Brasil. Pressionado por todos os lados, o governo de Dom Pedro II estava muito enfraquecido em 1889. Um dos pilares da monarquia brasileira, a Igreja Católica, estava insatisfeita com as interferências do imperador nos assuntos religiosos. Além disso, boa parte da sociedade demandava o estabelecimento do laicismo na política do país, isto é, a transformação do Brasil em um Estado laico, sem interferência de religiões. Por fim, havia também uma insatisfação a respeito da sucessão do trono. A princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888 e garantiu o fim da escravidão, não era considerada a pessoa ideal para assumir o trono e a possibilidade de que seu marido, o francês Conde D, se tornasse imperador, também não bem aceita, segundo o artigo da Universidade de São Paulo. E no dia 10 de novembro de 1889, um grupo de republicanos foi até a casa do Marechal Deodoro da Fonseca para convencê-lo a juntar-se a eles em um movimento para derrubar o Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros do Brasil Império. No grupo estava o jurista, diplomata e político Rui Barbosa, muito conhecido, o militar Benjamin Constant e o jurista e jornalista Aristides Lobo. O Marechal foi convencido a aderir ao movimento no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. O Deodoro da Fonseca liderou então o movimento que derrubou o Império, invadiu o Ministério da Guerra, mandou prender o Visconde de Ouro Preto e proclamou a República. Um ato sem violência, sem qualquer participação civil direta e sem a presença de Dom Pedro II, que estava na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no estado do Rio, como afirma o texto do IPEA. No mesmo dia, José do Patrocínio, líder abolicionista, redigiu o ato oficial de proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, como foi denominado o país na época. Foi instalado um governo provisório e, posteriormente, Deodoro da Fonseca assumiria o posto de primeiro presidente do país. Ô Malco, agora, né, era bom se a gente fosse uma mosca nessa época, né? Porque, por exemplo, assim, o Deodoro não queria, e de repente vem assim, não, adere, você vai ser presidente. Ah, mas não sei, você é o primeiro presidente, é? Será que não teve isso também, Malco, lá no fundo? Eu acho que não, Juliano, porque o governo dele foi um desgoverno. Foi ruim? Foi, e logo ele acaba entregando pro Floriano.
Floriano que era o seu vice, no caso. Sim. Ali é o seguinte, né? Tu falasse aquele monte de nome, só faltou um, Quintino Bocaiúva, que era um jornalista republicano. Naquela época circulavam vários jornais republicanos, sim, inclusive aqui no Vale, né? Tinha um jornal em Tijucas, que era um jornal republicano e propagava ideias republicanas. O que incomodava muita gente aqui em São João Batista nessa época, né? E por causa da questão do coronelismo em cima do açúcar, né? Sim. Então, isso que nem tinha usina ainda, né? Não tinha usado ainda. Não tinha usado ainda. Imagina quando. Então, imagina o rebu que se deu. Mas assim, a partir do momento que os republicanos assumem o poder, todo mundo era republicano, né? É que nem a história do governo federal. Tava a direita no poder, os deputados para a direita. Ganhou a esquerda, agora vamos nos assentar à esquerda. Esse tipo de arranjo político, ele é histórico, né? Então o Brasil, ele é um país de arranjos políticos, né? E na verdade a gente fala de proclamação da República, mas na verdade a República só foi aceita pelo povo com o plebiscito de 1993, porque até então ninguém perguntou para nós que regime de governo a gente queria, né? Então poderíamos ter continuado como império, talvez, né? Mas como um parlamentarismo. 114 anos depois, então, né? Pois é. 104 anos depois, né? Então, assim, ó, não tinha muita gente, Marco, interrompendo só um pouquinho, tinha gente que era a favor ainda do Império, ainda deve ter um outro não. Não, ainda tem gente a favor do Império, né? O Brasil é um país que ele tem dificuldade de lidar com a democracia, né? Tá aí o caso ali do Juliano, o Juliano que se elegeu prefeito agora. O brasileiro, ele tem problema com decisões democráticas, né? O autoritarismo, ele vem desde desse evento que é o 15 de novembro. Michel Temer já falou sobre isso. O Michel Temer, que escreveu aquela carta lá, vice-decorativo. Pois é. Nós temos várias, né, situações na nossa história são pouquíssimos os governos que foram eleitos e terminaram seus mandatos, né? Eu quero fazer uma pergunta bem interessante ainda nessa questão aí da República, um pouquinho mais para frente, né? Mas antes eu quero aqui agradecer a audiência e tem gente mandando um recado aqui pro professor Malcolm. Vamos lá então, a participação dos nossos ouvintes nesse feriado de proclamação da República. O Malcolm está dando uma aula aqui então sobre esse assunto. A Elisete Pereira está por aqui, a Neia Ângeli, Clarinda Tamanini, Diva Miriam Cipriani, Elisete Pereira, Silvana Machado, Vilma Regis, Lauro Zanella, Marlete Pascoal, Euclides Alexandre também está por aqui. E Vocélio Dias, Paulo Sérgio Venera, a Vanessa Vargas Campioli falando o seguinte: grande professor Malcolm, de um conhecimento inigualável. Eliseu Hoffman, lado bom de toda essa história de cassação, eu estou com a ideia de abrir uma fábrica de lenços para os candidatos perdedores e seus passas. O Eliseu está ironizando aqui. Natália Costa de Souza, boa tarde, seu Malcolm, grande professor que tive, fonte de inspiração. A Natália é de Major, né? Mandando um abraço aí, mandando um abraço aí para o professor Malcolm. O Guilherme Andrade, o seu Malcolm mande salve pro seu Malcolm. É o 8º ano 1. Não, é que eu comentei com eles, que eu ontem tive aula com eles e a gente tava falando sobre ali o que aconteceu depois da independência, né? Os eventos, inclusive republicanos, né? Como a Confederação do Equador. E eu falei, amanhã eu vou estar falando sobre a República. Sim. Lá na Super. Aí eu disse pra eles, vocês me lembram lá que eu vou mandar um salve pro 8º, né? Então, um salve pro 8º ano 1 da Escola Patrícia Teixeira Brasil. Ângela Maria Alves também está por aqui, Maria Nazaré Passarela. A Primeira República, ela foi totalmente militar? Só caiu quando houve, então, Getúlio Vargas na Revolução de 30 entrando no poder? Não, na verdade é um arranjo entre militares e coronéis, né? Porque os coronéis, eles vinham desde a época do Brasil colônia mandando no Brasil politicamente, né? Os coronéis do café e tal. Isso, né? Começou com os do Nordeste lá com açúcar, depois a capital foi trazida para o Rio, e aí em 1808 o rei trouxe toda a administração colonial para o Rio, isso causou um descontentamento no Nordeste. Ele cria uma nova elite centro-sul, que depois vão querer mandar também, e aí fica essa rivalidade, né? E essa rivalidade, ela foi só sendo alimentada por várias revoltas ao longo do tempo, né? E aí essa situação toda é que faz os republicanos do Nordeste apoiar a proclamação da República. Então o exército do Nordeste apoiou a proclamação, junto com o Rio, junto com o Rio Grande do Sul, né? Mas assim, eu queria voltar ali antes da gente falar o que aconteceu depois, falar um pouquinho da situação do dia.
como tu falasse ali, então, esse grupo de intelectuais, né, e militares, o Benjamin Constant, até é bom se falar, tem muita coisa com o nome dele por ali, porque ele acabou sendo o líder dos militares, era tipo um líder em ascensão naquele momento ali da história. O Deodoro era um líder em decadência. Deodoro já estava na... Isso, já estava esperando os dias para se aposentar. Mas tipo assim, fica aí, Deodoro, fica aí, porque senão a coisa vai pegar se tu sair, fica ali. Porque ele é experiente, né? Isso, ele ficava ali para apaziguar os ânimos. Porque tinha uma escola militar no Rio de Janeiro, acho que ainda tem, que formava os novos cadetes e todos eles fazendo progressão dentro do exército. E claro, esses queriam o quê? Ganhar os melhores salários, porque eles estudavam, né? Não era o simples... como é que se diz, soldado raso, né? Que fazia guarda lá na frente do muro, não. Eles estavam lá, né? Era trabalhando. A elite dos militares. Isso, a elite militar da época. E eram pessoas jovens, né? E o Benjamin Constant era o líder desse pessoal todo. O Benjamin Constant, só que ele era muito radical. Então, como tu falaste a questão da Revolução Francesa, ele achava, por exemplo, que o Dom Pedro II deveria ser guilhotinado. Aí como é que o Deodoro ia descansar com um maluco desse solto? Né? Então ele na situação ali, claro que ele sofreu pressão de todos os lados, mas o fato dele morar a 250 metros do palácio já era um prenúncio, né? E no dia que ele disse que ele estava tão ruim, no dia que chamaram ele às 6 da manhã para dar o golpe. Gente, é um golpe isso aí, tá? Não é uma revolução. Depois nós podemos falar disso, mas o povo não participou disso aí. Essas pinturas que tem por ali é que nem a pintura da independência, foi fabricada para criar um imaginário nossa, né, pra gente acreditar num fato histórico que não aconteceu. Sim. Então, tiveram cuidado de pegar o cavalo mais manso. Até eu contei essa história ontem pro 8º ano. Pegaram o cavalo mais manso do exército, levaram pro Deodoro para não dar nenhum galope muito forte, para não acontecer pegaram o pangaré, literalmente. Não, não pegaram o pangaré, mas pegaram o mais mansinho que tinha. Até tinha nome, Cavalo Baio número 6. E se eu disser para vocês que lá em Brasília, aonde fica ali a cavalaria, né, que faz a proteção do governo ali, que vocês vê na televisão de vez em quando, a cavalaria da República lá, tem um cavalo que é descendente direto do cavalo Baio número 6. Então vai morrendo, vai ficando outro. Eles guardam, eles têm um lugar lá. É como se eles tivessem escolhido o cavalo, tô falando da cavalaria do exército, escolheu o cavalo Baio número 6 para não esquecer que foram os militares que derrubaram a monarquia. Então tu vai lá na cavalaria, já fizeram reportagem disso em programas de televisão, tá lá. Descendente direto do cavalo Baio número 6, que levou Deodoro para proclamar a República. Eu tenho muito a ver com isso, então. Tu falou em Benjamin Constant, sou meio parente desse. Nasci na rua Benjamin Constant. Tem por aí um monte de rua com o nome dele. Nasci, sou natural, qual era o número da casa? Era 387. Número 6, né? Não. Rua Benjamin Constant, casa dos meus avós. Que no meu tempo, né, uma coisa, eu nasci em casa, não nasci em hospital, né? Era os partos, vamos em frente, vamos com a história do Brasil. Aí depois que o cavalo Baio número 6 levou o Deodoro lá, o Deodoro então negociou com o Visconde de Ouro Preto. Não foi tipo, cheguei aqui pra proclamar a República, disse, vem cá, vamos conversar eu e tu. Chamou ele pra conversar. Tu não tem saída. Tu não tens o que tu fazer. Depois eu comunico o meu compadre do Pedro II, mas não tem condições da monarquia se manter no governo. Tem pressão de todos os lados. E claro, o Visconde, numa boa, entregou, né, a chave pra... Nem foi pro Deodoro, foi pro Benjamin Constant e foi embora. E inclusive diz que ali no meio de tudo um cadete berrou lá no meio, viva a República, diz que o Deodoro foi lá e deu um tapaço na cabeça dele, cala a boca, moleque. Né? Que não era pra fazer barulho, por isso que digo que não tem participação popular. O Deodoro não queria barulho. E aí ele voltou pra cama, eles dizem que foi até de pijama pra lá, mas eu acho que é mentira, né? Aí ele voltou pra casa, todo mundo quietinho, e aí, né, Rui Barbosa, o Quintino Bocal e o Aristide Lobo. Até o Aristide Lobo escreveu um livro depois. O nome do livro era Os Bestializados, porque na verdade ele achou que ia ver uma coisa e viu outra. Bestializado, ele diz que é o povo, porque o povo, né,
lavou a mão para aquilo tudo. O povo não estava nem aí. Não tinha nem preparação, digamos assim, uma educação para saber o que estava acontecendo. Não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Com certeza. E até tem um conto clássico do Machado de Assis, que o nome é O Caso da Tabuleta. Eu sempre conto isso para os alunos meus do 9º ano. O Caso da Tabuleta? O Caso da Tabuleta. O cara tinha uma padaria na rua que dava acesso ao Palácio Catete. Certamente um português, né, no Rio de Janeiro. Ele tinha uma padaria no caminho e aí ele escutou um barulho no meio da madrugada e era os quartelados, né, os militares marchando pro palácio. Aí ele foi lá e não entendeu nada. Aí um militar disse assim pra ele, aí ele perguntou: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí o cara disse: olha, nós estamos indo lá para proclamar a República. Pro cara da padaria. É mesmo? Aí ele se lembrou que ele tinha mandado a placa da padaria para arrumar. Só que o nome da padaria era a Padaria do Império. E colocou aí ele pensou: meu Deus, se eu botar essa placa de volta, eles vão vir aqui e vão quebrar tudo. E aí ele, no meio de manhã cedo, olha só como ele estava preocupado com o que estava rolando. Voltou, foi na casa do cara que estava fazendo a placa para ele. O pintor, a gente desculpiu, né? Aí chegou lá no cara: para tudo. Não, mas eu já fiz a placa. Não, vai ter que desfazer. Aí contou a história toda. Aí os dois caras discutindo, até que no final eles resolveram botar o nome de padaria. Eu não sei se foi, não foi Padaria da República, porque eles ficaram com medo que o Império voltasse. Então eles botaram um outro nome lá. Até quem gosta dessas coisas, procura, que é fácil, né? O Caso da Tabuleta, né? Que foi um conto que o Machado de Assis, que viveu naquela época, ele escreveu para as pessoas perceber que aquilo que estava rolando era para eles, era um teatro, né? E o Machado de Assis, né? Ele era muito irônico, né? Com certeza. Ele ria da sociedade na época, né? Com seus textos, né? Agora, interessante, ouvindo bem a história, esses pormenores, Juliano e ouvintes, a gente chega à conclusão que não foi uma coisa assim, uma revolução que veio debaixo do povo, participação. Foi uma questão de elite entre eles ali, exército insatisfeito. Revoluções, né, que vieram da população, teve uma aqui no estado de Santa Catarina que massacraram o povo local. Pois é. Sim, a federalista, né? A do contestado também, digamos contestado, assim, né? Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, essas foram realmente do povo. E essas, o povo foi massacrado. O restante... Se não tivesse, não vinha de cima, né? O restante se negocia, assim como negociar o fim da Guerra dos Farrapos. E o Bento Gonçalves sabe muito disso. Foi uma negociação. Né? Agora ali, para terminar a situação da República, dos acontecimentos no fatídico dia, foi todo mundo para casa. O Visconde não era mais governante, e agora o que vão fazer, né? Só que na verdade o que o Deodoro achava? Que eles iam nomear alguém no lugar do Visconde, ia continuar o Dom Pedro, só que com o sistema parlamentarista. E aí ele chegou lá na casa dele, 2 dias depois, eu não sei se foi acho que foi o Quintino Bocaiúva, disse assim: olha, escuta aqui, ó, o Dom Pedro vai nomear um gaúcho, eu não me lembro o nome dele, era Gaspar da Silva Martins, acho que era o nome dele. Vai nomear o cara para primeiro-ministro. Aí o Deodoro já deu um pulo da cadeira. Já ficou bom na hora. Mas por quê? Por que ele ficou? Porque ele odiava esse cara. Sim. E era tudo mentira. O cara não ia ser nomeado pra nada. Na verdade, jogaram um verde pra colher o maduro. Aí o Deodoro: o quê? Vamos lá. Aí ele levantou, foi lá, tava pronto o documento que tinha sido redigido no STM meio tempo. Então foi proclamada a República e ele disse: não, agora eu sou presidente. E aí o exército indicou o Floriano para ser seu vice, né? Aliás, o Floriano, ele já estava ganhando uma certa fama justamente por massacrar movimentos contrários ao governo, né? E o maior de todos vai ser depois aqui em Florianópolis, com o massacre ali na Ilha de Inhatomirim. E justamente para ainda mais pisar no povo, colocar o nome da cidade de Florianópolis. E essa história é uma história também curiosa, que tem a ver com o republicanismo. Porque quem assinou o documento para trocar o nome de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis foi o Hercílio Luz. Só que o Hercílio Luz, pouca gente fala, era contrário ao governo. Só que como naquele momento da história ele era o governador, ele tinha medo do Floriano. Então, para não dançar junto, ele virou republicano, tá? E aí ele assina o documento. Tanto é que depois vai ter uma desavença dentro do Partido Republicano Catarinense. Ele e o Lauro Miller vão brigar, né? O Lauro Miller continua trabalhando na Primeira República. E aí o Hercílio Luz vai ver depois o Vidal Ramos vir para massacrar os apadrinhados políticos de Blumenau e Joinville do Hercílio Luz, que eram alemães. E aí o Vidal Ramos, que é de Lages, veio para massacrar as comunidades de imigrantes que eram aliados
que na verdade foram trazidos para cá, né, sob orientação de Hercílio Luz e de outros coronéis da época ali, né, nesse período de passagem da monarquia para a República. E os Ramos ficam por muito tempo no poder, né? Ficam no poder, inclusive Nereu Ramos, que governou o Brasil durante o governo de 35 no governo provisório, ainda pegou o Estado Novo do Getúlio, e ele segue, né? Ele ficou praticamente 10 anos como governador de Santa Catarina, ou como interventor, ou como eleito. E ele foi presidente do Brasil 2 vezes, em função interina, né? Então, ele é o único catarinense que foi presidente. Uma ali na passagem do Eurico Gaspar Dutra para o Getúlio de novo. E a outra quando o suicídio de Vargas, que assume o Café Filho, né? E ele logo renuncia e fica o Nereu Ramos. Mas ele ficou meses. Depois ele morre no acidente. Ele morre no mesmo acidente que matou o Jorge Lacerda e o Leoberto Leal. Agora, em termos dessa movimentação lá no Rio de Janeiro, né? A província, na época era província, né? A província de Santa Catarina ficou apenas esperando os desdobramentos ou teve algum papel, assim, alguém daqui que estava lá junto, enfim? Não, a revolta federalista já estava começando ali, né? Então, 2 anos depois começa. Só que já estava se movimentando e o pessoal de Santa Catarina estava do lado dos gaúchos, né? Tanto é que vieram até Florianópolis, quer dizer, estava ganhando território. E aí o massacre ali em Florianópolis, isso mostra quantos catarinenses estavam nesse movimento, né? Sim. E foram mortos juristas, advogados, engenheiros, professores, não foi só militar que se colocou contra o governo, né? Inclusive, quem for visitar ali a Denhatomirim, eu estive lá com os alunos semana passada, né? De vez em quando eu levo uma turma para lá. Tem a placa lá com alguns desses digamos assim, importantes da elite catarinense que foram mortos, executados ali, né? Tem o paredão lá de fuzilamento, que aí o militar não podia ser executado com tiro na cabeça, né? E nem enforcado, então eles botavam eles enfileirados num paredão e os soldados vendados ficavam atirando. A hora que acertar, morreu, né? Então tu imagina lá encostadinho, os caras aí não sabe nem se acerta, né? Aí quando morreu todo mundo, parava tudo. Porque o cara que tava atirando não podia saber quem ele tava matando, né? Era segredo. Então os caras morriam, retiravam os copos e mandavam o soldado vendado sair. Tinha umas regras muito loucas ali nessa época. Mas assim, gente, se o exército se fortaleceu ao ponto de depois, 1930, apoiar o Getúlio e dar o golpe de 64, porque começou tudo ali nesse movimento ali, que envolve Deodoro, Floriano e por aí vai, né? É interessante que o de 30, né? Muitas pessoas acham que Getúlio Vargas foi eleito em 30. Não, ele perdeu a eleição, né? Sim, ele perdeu a eleição, mas como sempre tinha fraude manipulada pelos coronéis, né? Que, como a gente estava falando antes, eles apoiaram o republicanismo com interesses, né? Então eles mantinham a ordem de alguma forma nesse período ali, e eles mantiveram a ordem até a revolta tenentista, né? Que começa em 1922. Eles conseguiram manter a ordem. E aí já eram militares que já estavam contrários a algumas outras situações, que vão ajudar o Getúlio a se tornar presidente em 1930. E assim é que vai, né, Malco? Tanto os chamados, entre aspas, na época coronéis, quanto também alguns políticos iam dançando conforme a música estava tocando, né? Assim, e que fique bem claro, gente, não é coronel do exército, é coronel no sentido de coronelismo, de né? Ter poder. Isso, que ele tinha poder local. Enfim, isso. Né? Poder político, poder econômico. E também tem os coronéis religiosos, né? Que querendo ou não ainda tem, mas nós temos essa questão da divisão do poder, né? Econômico, político e religioso. E naquele tempo também tinha. Então vários padres se envolveram em movimentos tanto republicanos quanto monarquistas, né? Onde é que tinha mais coronelismo? No sul, sudeste ou nordeste? Sempre foi muito famoso, né? Aqueles famosos coronéis que a gente vê nas novelas, nas minisséries da Globo. Assim, o coronelismo ele começa no Nordeste, até porque o ciclo do açúcar que deu o latifúndio para essa gente começou lá. Mas nós tínhamos aqui também. Sim, mas aí já é o segundo período da história, que é aí quando começa então o ciclo do café, né? E aí os coronéis vão vindo até do Rio Grande do Sul com o gado. Então esses caras que receberam, porque até 1850 ninguém comprava terra, era tudo doação do governo.
tu tinha que requerer terra. Famosa e aí, dinastia. Isso. Contanto que tu ocupe e pague imposto, tu vai ganhar terra. Só que para fazer girar o dinheiro, o recurso, tu tem que ter um certo prestígio e um certo capital para investimento. Então o rico ficou cada vez mais rico e o pobre ficou cada vez mais pobre. E isso continua acontecendo até hoje. Só que começou lá atrás, né? E aí então esses coronéis, eles são donos de terra, né? E aí por herança, essas situações vão sendo continuadas. Inclusive, muitos coronéis em muitas cidades, né? Onde ainda existem grandes latifúndios, como no Paraná, no Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, a gente ainda tem os coronéis decidindo eleições, né? Ó, galera, vamos votar no fulano. Aí, todo mundo vota no fulano. Eles têm os candidatos próprios, né? Então, essa prática ela foi sendo atenuada, mas ela ainda existe, né? E os coronéis mandam no Brasil, independente do sistema político que está vigente. A pessoa que acha que porque trocou o partido político da presidência vai mudar alguma coisa, ela muda, mas são coisas muito pequenas, né? É uma fatiazinha isso. do bolo, né? O maior coronel hoje da política, vou falar a nível nacional agora, né, Marco? Se chama as grandes conglomerados financeiros do mundo que verdadeiramente mandam. Isso é no mundo todo, né? Isso é no mundo todo, né? O capital manda no mundo todo, mas. O capital manda. Quer dizer, o cara assume que quer fazer, mas ele fica preso muitas vezes, né, no sistema, né? E nós falamos antes da questão do trabalhismo. O trabalhador só vai ganhar direito porque o trabalhador é a massa e a massa vota. E aí acaba que os governos acabam fazendo concessões para se manterem no poder. Essa questão que tu falou ali da Primeira República e depois, enfim, do Getúlio Vargas tendo essa reivindicação dos italianos que tu falou ali, né? Seria também aquele movimento anarquista que teria vindo da Itália naquela época? Pro Brasil ou não? Como o período de Getúlio, a gente vai pegar os movimentos totalitários na Europa e muita coisa respinga aqui. Sim. Antes do fascismo na Itália, nós já tínhamos o comunismo rolando na Europa. Inclusive, países como a Inglaterra tiveram primeiros ministros comunistas, né? Sim. Inclusive tem uma estátua, acho que em Londres, para Lenin lá. E outros países tiveram governos comunistas. Só que assim, gente, na época o comunismo não era associado a Stalin ainda, porque Stalin não ainda aparecia, né, na história. O Karl Marx era alemão, né? Sim, o Karl Marx é alemão. O Engels é inglês. Que faz o contraponto à Revolução Industrial. Isso, né? que hoje ainda tem muita gente achando que comunista come criancinha, né? Que é o que falavam na época ali da ditadura militar aqui em Santa Catarina. Essa história era repetida. Inclusive nas catequeses, a minha mãe fala que a catequista dela era uma freira. Ela dizia que comunista comia para as crianças, gente. É loucura isso. E na verdade é porque existia aquela questão de União Soviética, Estados Unidos, o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos. A Guerra Fria, né? Mas voltando lá para a Primeira República, esses movimentos como o comunismo, do Karl Marx, não do Stalin, tá? Sim, sim. Do Karl Marx, né? Essa luta de classe, consciência de classe, teve papel fundamental nas lutas trabalhistas. Mas tinha outros movimentos aqui no Brasil influenciado, né? O comunismo que liderou foi o Prestes, Luiz Carlos Prestes, que formou o Partido Comunista do Brasil ali na década de 1920, quer dizer, antes de Getúlio, ele já tinha... Foi em 22 a coluna Prestes que saiu do Rio Grande do Sul e percorreu o Brasil todo? Não, ali foi os 18 do Forte, e foi em 23. Começou no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, né? Uhum. Inclusive tem um memorial dele lá. Eu visitei esse museu. Também visitei lá. Muito legal. Pena que não cuido, né? O problema é que o Brasil tem patrimônio. Mas assim, no caso ali, mas tinha os integralistas, né? O Jorge Lacerda era integralista, que o integralismo nada mais é que um fascismo disfarçado, né? Então o Estado-nação era inflamado, né? Aquela história, usar religião no meio da política, essas coisas o Partido Integralista fazia. E tinha o Partido Republicano, que era o centrão da época, né? Que era o que... E aí tinha o Partido Liberal, que andava meio de lado com o Partido Republicano. Essas forças estiveram junto com... O republicano perdeu, né, na Revolução, mas depois se une a Getúlio. Né? Tanto é que aqui em Santa Catarina a intervenção dos gaúchos foi até 1933. 30-33. Em 33 ele já no meio... Não lembro se é o Aderbal Ramos da Silva. É um desses ramos ali, ele acabou sendo nomeado já em favor dos republicanos, e depois vem o Nereu Ramos. Era um primo do Nereu Ramos, eu não lembro o nome dele.
Mas era da família Ramos. Em 33? É. Em 33 vai ser o... Desculpa. Era o Feliciano Nunes Pires, presidente nomeado por carta imperial. Não é isso aí. Não Tu é isso aí. tá em 1833 aí. Não, é 1933. Ah, tá certo, eu tô lá... 1933, eu tô 100 anos só atrás. Tá 100 anos atrasado. Pouquinho tempo. 1933, deixa eu ver aqui então, vamos lá então, em 1933 vai ser nomeado 19 de abril de 33, Aristiliano Ramos. Isso, que é primo do Nereu Ramos. Depois vem Nereu Ramos. Depois vem Nereu Ramos. Antes era o Rui Zobaran. Isso, que era da Aliança gaúcho. Liberal. Major. Aliança ele, Liberal. ele fez parte do movimento lá da queda, né? Uhum. O próprio Nereu Ramos fez parte da Aliança Liberal, apoiou Getúlio. Isso tudo conta, né? Então eram os republicanos que caiu fora de um grupo, ia pro outro por interesse, e aí, né, o desenho político vai se refazendo durante, né, sai da Primeira República e aí eles vão se acomodando dentro do governo Getúlio, que foi 15 anos. Então os republicanos tiveram que rebolar para se encostar no Getúlio, né? Tem gente mandando abraço aqui, Cristiele Borgonovo tá na escuta, tá mandando um abraço para o professor Malcolm, também por aqui, o João Sérgio Baca, o Carneiro, tá dizendo o seguinte: boa tarde, manda um abraço para o Douglas, que está de aniversário. Alô, Doguinha, tudo certo? Obrigado pela audiência. Fabrício Esperandil, minhas professoras de história foram Dona Vera e Isabel Mazera. Gilva Nascimento, sobre a proclamação da República, lembro que no estado do Pará só houve adesão no dia 15 de agosto de 1823. 1923, então, na verdade, né? Tanto que existe o feriado estadual de adesão da província à República. Não, ela tá confundindo independência com proclamação da República. É porque o Brasil colônia tinha 3 estados: o estado do Brasil, capital Salvador, estado do Piauí, Maranhão, que a capital era São Luís, e Grão-Pará e Rio Negro, que a capital era Belém. Aí ela tá falando, é verdade, sim, mas foi depois. Então é 1823 mesmo. 1823. Só que a questão da independência do Brasil. E a gente tá falando da proclamação. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Posso fugir um pouquinho do assunto, Juliano? Vamos lá, temos mais de 5 minutinhos aí, mais uns 10 aproveitar minutos. a presença do Malcolm. A gente vê muitas vezes alguns, principalmente políticos ou personalidades conhecidas, que são, fulano é um fascista. As pessoas nem sabem, né, verdadeiramente o que é o fascismo. Explica pra gente aí, ou sintetiza pra gente o que verdadeiramente é o fascismo. Olha, tudo que é extremo é perigoso, né? Certo. E durante o início do século XX, né? O fascismo, ele foi um estado antidemocrático, né? E depois isso acabou se proliferando por aí, porque a partir do momento que o governante, ele chega ao poder e ele acha que ele pode governar por decreto, aí nós vamos instaurar o fascismo, né? Então a extrema-direita, ela tem muito essa ideia de que não deve escutar o povo. Deve impor, porque o povo não teria, segundo o fascismo, o povo não teria capacidade de decidir por si só. Se fala em relação ao fascismo na Itália na época? Começando pela Itália, depois na Espanha, né? Na Espanha também, claro. Isso. E aqui no Brasil veio o Partido Integralista, tanto é que eu falei que o Jorge Lacerda, que era um homem culto, fazia parte do integralismo. Mas será que ele era fascista? Ou será que ele estava ali por conveniência? Por conveniência, certamente. Porque muitos políticos se envolvem com esses movimentos porque eles estão popularizados, né? Você falou da Espanha na época do Franco, a ditadura franquista. Isso, que durou até a década de 70. Foi uma ditadura grande, né, na época. E teve um movimento armado contra ele também, mas assim, o fascismo, ele tipo te induz a pensar que tu precisa fazer aquilo em nome da nação. Então ele pega valores e coloca como tipo aquilo que te faz a cumprir o que o Estado quer. Tá? Certo. Ele é contra o liberalismo e contra o comunismo. Então, é contra quase tudo. Então. Por que ele é contra o liberalismo? Porque ele não acredita que o empresário ele possa por si só decidir o que é melhor para o seu negócio. Sim. Então é perigoso nesse sentido. Pelo então, radicalismo. Pelo radicalismo. Então, por exemplo, quando o fascismo chegou na Itália, tu tinha uma fábrica, sei lá, de calha. Aí o cara diz, agora eu quero que tu use aquele alumínio para fazer outra coisa. E tu tinha que fazer, porque senão tu não vendia. Tá, então já quero que tu faça uma relação, então, já que tu falou aí do fascismo na Itália, que depois se expandiu, né? Do fascismo, a correlação com o nazismo na Alemanha.
O fascismo, ele é um embrião do nazismo. Só que o nazismo tem uma situação que é muito mais preocupante do que as ideias fascistas. Levam todas as ideias fascistas, mas tem um problema, que é a questão deles acreditar que existe uma raça pura. Sim. Né? Que é uma outra situação que na época eu acredito que Hitler pegou a ideia da história que o judeu diz que é o povo escolhido. Então ele achava que o povo escolhido era o ariano. E não por o isso judeu. perseguiu os judeus. Sim. E aí o ariano não é que ele é branco, porque teve muito branco que foi perseguido, como o próprio branco judeu. Sim. Mas ele acha que existia uma raça pura e não poderia mais ter cruzamento interracial. Então ele foi... Preservação da raça. E todas as ideias contrárias ao que a raça ariana idealizava como o correto para o mundo seguir, eles acabavam utilizando, né, para convencer a população que aquele era o caminho certo. Só que Hitler, ele foi... Mas era a superioridade da raça branca, na verdade, que movia o... Não é a superioridade da raça branca. Tinha que ser ariano. Porque, por exemplo, um cigano, um judeu era branco. Mas não, essa gente ali já não tem o que fazer. Branco, mas não é o nosso são teimosos, branco. são teimosos. Vamos dar fim nos caras. Tá? E aí eles foram unificando, por exemplo, a Áustria, a Polônia. E aí quem não era ariano, eles iam dando fim, exterminando, botando em gueto. Então, assim, eles vêm da política de extermínio, o nazismo, né? Uhum. Então eles criavam jovens a partir da escola para executar crianças, idosos, doentes, para dizer que a criança que nasce com uma certa deficiência ela não merece estar viva, porque Deus já botou ela daquele jeito ali, porque é por causa de um pecado, de um castigo. Gente, o nazismo é a pior coisa que possa existir no mundo, tá? E assim, ó, às vezes a gente como professor se depara com criança que a gente sabe que veio de casa, né? Esses dias até teve um mal educado ali na escola que veio com história de um pai que professor era tudo comunista e a gente sabe que ele é nazista, que o cidadão é nazista, né? Até fizemos um boletim de ocorrência na delegacia, tudo para se precaver desse tipo de gente, porque essa gente tá por aí, tá? Mas o cidadão tinha capacidade para ser nazista, digamos assim, capacidade intelectual? Mas eu não sei, Juliano, que esse tipo de gente é bom a gente ficar até bem longe. E fazendo essa correlação, então, com também ainda no que se refere a onde surgiu na Itália, né? Depois também veio para o Brasil, enfim, o anarquismo. Os anarquistas. Não, o anarquismo é um movimento meio que de revolta, assim. Eu não quero... Contra tudo. Contra tudo, né? Eu não aceito nada. Eu vou criar a minha filosofia aqui e vou viver ela. Só eu tô certo. Quem mais ou menos já lidou com o movimento hippie, já percebeu que esse movimento hippie existiu ali. Ou seja, nunca chegou ao poder o anarquismo. Mas eles não querem chegar no poder. Eles não querem nem que tenha poder. É utópico, então. Exatamente. O anarquista, ele tem essa ideia de que a sociedade pode ser diferente, né? Sim. Que esse mundo que foi criado para nós, em cima do progresso, do positivismo, ele não é um mundo que a gente deveria idealizar como certo, correto. Então, aquela música do Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa, é uma música anarquista, então? Viva a sociedade. Sim, porque ele prega que eu não preciso. Tem, né? Ou bastante. Porque assim, né, gente? O Raul era dessa. Até agora está em discussão no Congresso aquela história lá da escala de trabalho, né? Isso já foi discutido em várias nações, já se diminuiu a escala de trabalho. O Brasil que está atrasado, como sempre, né? Tem um monte de empresas já com trabalho remoto para qualidade de vida, né? O funcionário, ele rende mais. Mas é óbvio que vai ter resistência, né? Como teve 13º, férias remuneradas. Quando colocaram o salário mínimo. Salário mínimo. Vai ter resistência, mas uma hora vai acontecer. Não sei se nós vamos pegar isso, mas vai acontecer. Mas isso por quê? Porque se percebe-se que a nossa sociedade está em colapso, né? Então nós estamos aqui preocupados se o cara que foi eleito nos Estados Unidos está preocupado com o clima. Para chegar ao nível da coisa que chegou. Então, tipo, coisas que seriam óbvias, a gente tem medo que alguém não tenha a capacidade de perceber que precisa se preocupar com isso daí, porque nós estamos passando vários problemas ali. Então, tipo, o óbvio não é mais óbvio. Nós estamos numa sociedade complicada. E aí, os movimentos anarquistas vão ganhando força, né? Tu falasse aqui do Contestado, tu falasse aqui do Canudos, são movimentos messiânicos. Sim. Que tinham líder religioso. Sim. Que dizia que era Messias reencarnado, mas de qualquer forma nos dois lugares eles criaram estilos de vida que não eram os estilos de vida que a sociedade pregava. Eles podem ser considerados anarquistas? Podem. Só que depois acabavam que eles criando regras próprias e aí esse anarquismo deixava de existir, né? Uhum. Me dê poder que eu te mostro que eu sou capaz. E eles ganhavam poder e aí criaram estruturas diferentes.
É a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, alguém não aceita o modo de vida indígena. Cara, aquele é o modo de vida deles, nós que estamos atrapalhando ele, né? Aquilo que eles fazem lá não me atrapalha em nada. Então a gente tem vários preconceitos que vêm da época que o Partido Republicano teve no poder, porque eles pregavam isso, diziam para as pessoas que o índio é malandro, né? Que o negro não serve para trabalhar em coisas de pessoas intelectuais, coisa desse tipo, que era inferior. E quem pregou isso foi lá o Vidal Ramos, por exemplo, né? Vidal Ramos criou um cidadão ideal e mandou os professores dizer para as crianças que eles tinham que ser aquele cidadão ideal, que eles têm que seguir aquilo ali, né? E aí muita gente sofreu na mão dessas pessoas, de questão de impositiva, de modo de vida, né? Então, eu falo pelos italianos, porque minhas pesquisas geralmente são em cima de comunidades italianas. Mas esses italianos sofreram na mão dessa gente. Porque a vida inteira, né, chegou aqui, não tinha escola. Pegaram um deles, vai ensinar italiano lá pra criançada. Aí do nada chega um cara e diz assim, ó, se falar italiano, vai tudo preso. Do nada. Né? Não se faz uma coisa assim, né? Foi proibido, né? O italiano, o alemão também. Radicalismo, gente. Campo de concentração no sul do estado, pra botar italiano, né? Lá em Blumenau teve muita revolta das comunidades germânicas contra esses governos aí autoritários. Tanto republicano e depois o nacionalismo do Vargas, né? Sim. Aí, por exemplo, Nova Trento, num caso desse ali que eu estou estudando, Escolinha do Vígulo, dei uma folhada nos livros, nos material didático da época. Tecelagem Renault vai ser instalada. Quem é que vai trabalhar na tecelagem Renault? Homens? Não, eles estão na roça. Mulheres? Até então a mulher não podia ir trabalhar. E aí eles usam o quê? O jornal escolar. Bota lá a história da cigarra e da formiga, por exemplo. Enaltece a mulher que ajuda o marido com o soldo, a sustentar a casa. Então muda-se tudo. E eles levam isso para a escola. E lá na escola, então, a criança chega em casa. Mãe, sabia que a minha professora disse que a mulher tem que ajudar o marido? E para quê? Tava querendo induzir elas a ir trabalhar na tecelagem. Então, assim, nem tudo que é daquela maneira que mostra pra nós, né? Cria-se uma história oficial, digamos assim. Exatamente. Né? Cria-se uma narrativa também oficial e assim vai manipulando a massa. Exatamente. O Fabrício Esperiadil tá falando o seguinte, olha, a história é interessante. Sempre grupos dominantes contra grupos dominados. E quem conta a história são os, entre aspas, vencedores. Exatamente. A nossa briga hoje na universidade é para nós contarmos a história dos vencidos. Porque dos vencedores todo mundo já contou. O Fabrício tem um samba enredo bem interessante da Escola da Mangueira, que foi campeão do Carnaval no Rio de Janeiro naquele ano de 2019. Bem interessante sobre essa história aí que você está analisando aqui conosco na live. Professor, mestre em História e agora doutorando em História, Malcolm Gustavo Tonini, obrigado pela sua participação aqui. A gente falou não somente da proclamação da República, mas um pouquinho da história, não só do Brasil, mas a história de movimentos, enfim, do mundo, né? Obrigado pela sua participação. A gente teria assunto aí para conversar a tarde toda, mas o nosso programa tem limite de tempo. Obrigado. Até uma próxima data em que a gente vai estar trazendo aqui, claro, dentro do possível. Gente, obrigado pela audiência, né? Quem ficou ouvindo boa e qualificada, né? Ouvindo um pouco sobre as histórias aí do nosso Brasil, né? E é sempre bom estar aqui na rádio, então podendo levar informação, até porque a gente tenta levar essa informação sempre fazendo uma análise mais profunda, né, sobre os fatos, até porque senão fica igual aquela historinha lá do livro lá didático, né? Tradicional. Eu lembro que tem uma frase desse samba enredo da Mangueira, depois eu vou mandar pro Malco esse samba enredo ali, que é o seguinte, que eles iriam contar lá na avenida, lá na Marquês de Sapucaí, eles iam contar a história que a história não conta. É bem interessante aquele samba enredo. Obrigado pela participação então aqui do professor Malcolm Gustavo Tonini, 1h08. Vamos falar da Uralcin, a rede de clínicas número 1 em implantes do Brasil, que devolve todos os seus dentes fixos com muita qualidade e segurança. É com a Uralcin. 3380-0848. Olha, gente, amanhã termina uma grande promoção, amanhã dia 16, da Ótica Mondadori. Semana que vem continua as grandes